Olá, bem-vindo a mais essa videoaula do Guia do Excel. O meu nome é Marcos Ripper e nessa aula você vai aprender a fazer um gráfico de metas com duas cores. Então, quando ele estiver abaixo da meta, ele vai ficar de uma cor e acima de outra cor. A diferença desse gráfico é que ele é um gráfico horizontal e ele utiliza 3 barras para fazer isso, ok? Com metas variáveis. Então, olha só o nosso gráfico. Baseado nessa tabela que a gente criou, depois vamos exibir as fórmulas aqui e ver como é que funciona, foi criado esse gráfico, onde nós temos a meta em azul, certo? Aqui 130. O resultado da loja, no caso, quando ele está abaixo, ele fica em amarelo, que o valor ficou 100. Quando fica acima da meta, ele fica em vermelho, e ele bota o valor 200, certo? E o valor da meta aqui é 150. E assim para todas as filiais. Se eu quiser exibir apenas uma filial ou outra, eu posso ir marcando elas aqui e fazer a comparação desses resultados, ok? Então nós vamos aprender como fazer isso aqui, e sem exibindo apenas os rótulos dos gráficos que estão aparecendo, porque tem gráficos que vão estar ocultos aqui e ele está mostrando apenas esses aqui. Então tem alguns truques, vale a pena você acompanhar essa videoaula. Vamos ver então como é que a gente pode fazer? Vamos apagar tudo para a gente fazer aqui do zero. Vamos desabilitar aqui. Tirar o... Então, aqui nós temos uma tabela. Vamos voltar a mostrar todas as guias e comandos. Aqui nós temos uma tabela. Vamos ver como é que ela foi feita desde o começo, né? Se você não quiser mais uma tabela, você pode vir aqui em Design, clicando na tabela e mudando em Converter em Intervalo. Ele vai voltar ao intervalo como ele estava normal, tá bom? No nosso caso, nós utilizamos o seguinte. Eu vou apagar aqui as fórmulas e você vai ver como é que foi feito. Então, a primeira medida que nós temos, o primeiro indicador que a gente tem aqui são os nomes, né? O que cada uma dessas métricas vai demonstrar, vai apresentar. No caso dessa métrica, são valores de vendas. Então, eles tinham uma meta de venda por filial e tinham um valor para cada um deles. E uma meta estabelecida e o valor do resultado. Aqui a meta estabelecida, 110 para filial, para a loja 1, 190 para a loja 2. E aqui o resultado que elas obteram, 103 a loja 1 e 210 a loja 2. Ok? A gente poderia fazer um gráfico direto em cima desses valores, mas não é exatamente o que a gente quer. Para a gente fazer isso, nós vamos ter que ter três gráficos. Um gráfico para cima, um gráfico para baixo da meta e outro gráfico de meta. Sendo que esses dois, eles não vão aparecer juntos, vão aparecer um ou outro, e é isso que vai fazer as cores diferentes no gráfico, ok? Então, a primeira coisa, nós temos que ver quando um deles vai aparecer, ok? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, igual C, resultado, que é o valor aqui, for maior ou igual do que a meta, certo? Então, o próprio valor, ok? Apenas isso. Se não, branco. Aspas duplas, ele vai ficar branco, vai ficar vazio assim. Ele não bateu a meta, o valor aqui é menor do que a meta, então ele ficou dessa forma. Colei para todos e ele está mostrando apenas quando o valor é maior. Ok? E agora vamos fazer o abaixo. O abaixo é ainda mais fácil. Você só vai ver se igual a C, esse igual a branco, então ele tem que mostrar o valor, senão branco, ok? Se esse valor estiver vazio, então ele é abaixo da meta. Então ele vem aqui e busca o valor, senão ele bota vazio também, ok? Cliquei 2 vezes e ele já preencheu, ok? Feito, então a gente já tem os nossos dados. Agora vamos criar o nosso gráfico. Nós selecionamos aqui um desses métricas e você dá um Alt F1. Ele vai criar um gráfico automaticamente para você, ok? Clique no botão direito aqui, alterar tipo de gráfico de série. Você vai botar em barras, esse mesmo tipo aqui, vai dar um OK, e ele vai ficar dessa forma para você, ok? Agora nós vamos incluir os outros gráficos. Selecionar dados, adicionar, nome da série acima, apaga esse aqui e pega os valores, ok? E o nosso gráfico foi incluso ali. Vamos incluir mais um, que é o abaixo, apaga, pega os valores aqui, ok? 3 valores.
E agora a gente vai botar os rótulos dos dados, aqui, os indicadores, ok? A quem se refere cada uma dos gráficos. Vou dar um ok. Aqui de novo, está aqui, ok? O que está acontecendo aqui? Ele está mostrando o abaixo, o acima, né? Aliás, no caso aqui é o abaixo e a meta. E aqui o acima e a meta. Abaixo é a meta, acima é a meta. Ele mostra um ou mostra o outro. Como é que a gente arruma agora para eles ficarem sobrepostos? Você vai dar um botão direito em cima desse, formatar série de dados, vai botar para o eixo secundário e vai ficar dessa forma, ok? Perfeito. Agora você vai configurar ele da seguinte forma. Você vai botar 0 aqui, 0 aqui e 20 no largura de espaçamento. Ele vai ficar mais largo aqui, ó, ok? E nesse outro aqui você vai colocar 180. Opa, clica aqui de novo. Vai botar 100 na sobreposição. Ficar exatamente no meio, né? Centralizado. E largura de espaçamento, para ele não ficar sobreposto sobre ele, vai botar 80, ou seja, um pouquinho menor que a largura. Nota ali? Se eu botar 100, ele vai ficar exatamente a largura. Opa. Fica não. Esse é só um pouquinho mais largo. Aqui ele está se referindo a outra série de dados. Tá? Outro eixo. Ok. Agora nós vamos dar uma olhada no outro eixo. Aqui vamos aumentar o valor, vamos matar a fórmula mesmo. 250. Só para ele exibir aqui o gráfico e ver se está tudo certo. 180. Ele também já está configurado. Ok? Perfeito. Só que ele está agora bagunçado. Vou matar aqui, vou voltar a fórmula como estava, tá? Pronto, botou aqui. Só que ele ainda está mostrando desse jeito. Como é que a gente faz para exibir o gráfico que está aparecendo por baixo dele? Formatar série de dados. Aqui. Preenchimento, coloca sem preenchimento ou, se você preferir, preenchimento sólido. Daí você escolhe uma cor para ele. E daí você dá uma transparência. Ok? Perfeito. E na linha você também pode colocar uma borda para ele. Uma borda mais forte. Perfeito. Então os valores já estão funcionando, o gráfico já está legal, já está funcionando. A gente pode apagar aqui e já ficou legal. Ok? Os que estão abaixo estão com uma cor diferente, os que estão acima estão com cor diferente. Tá ok. Mas ainda falta botar os valores. Então você vai dar o botão direito, adicionar rótulo de dados. Ok, já apareceram os valores. Mas, tá vendo esse 0 no final aqui? É porque o gráfico do maior, nesse caso aqui, ele está aparecendo lá no final. Certo? Então por isso que ele está esse 0 ali no fundo. Como é que a gente resolve? Botão direito, formatar rótulo de dados. Aqui vem um truque interessante, tá? Geral, e aqui você vai escrever assim, ó. Geral, ponto e vírgula, geral, ponto e vírgula, vazio e arroba. Aliás, ponto e vírgula, menos geral. O primeiro formata o número positivo. Depois do ponto e vírgula ele vai formatar o número negativo. O terceiro, ele formata o valor nulo ou zero. Daí qual é a formatação que ele recebe? Nenhuma, vazio. E o último é o texto, se tivesse algum texto. Adicionei. E olha o que aconteceu. Ficou apenas quem é positivo, certo? Quem é zero, ele eliminou. Agora nós vamos colocar também para os que estão abaixo da meta. Então a gente força ele para aparecer o gráfico maior aqui. E daí a gente vai no botão direito, adicionar rótulo de dados. Daí vamos fazer a mesma coisa. Botão direito, formatar rótulo de dados, números, geral, ponto e vírgula, menos, geral, porque é o valor negativo, tem que aparecer o menos na frente, né? E o arroba, adicionar. E está resolvido. Vou voltar a fórmula como estava. E está perfeito o nosso gráfico, ok? O que você pode fazer também é você vir aqui em inserir, colocar segmentação de dados. Opa. Você tem que estar selecionado, tem que estar em formato tabela. Deixa eu mostrar aqui. Então, formatar como tabela. Seleciona um formato qual você quiser. Ok. Agora ele já está permitindo colocar a segmentação de dados. E você vai botar, por exemplo, por filial, nesse caso aqui.
Bota a raça pro cantinho. Ok. Vou mostrar como é que ficou aqui então. Vai ficar maior pra gente ver. Certo? Então quando você selecionar aqui, você já vai estar filtrando aquela tabela. E os dados estão sendo filtrados aqui também. Se você quiser marcar vários, tipo esse e esse, ou você aperta Ctrl, tá? Ou você clica aqui em cima, que é mais fácil. Daí você pode marcar e desmarcar vários sem ficar clicando Ctrl, ok? Desmarca ele aqui. E assim termina a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. O meu nome é Marcos Ripper, espero você no nosso canal. Se você não é assinante ainda do nosso canal, assine nosso canal, marque ele e acompanhe nosso blog, tá sempre cheio de dicas. Valeu, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais essa matéria. Valeu, forte abraço.